Vamos ao texto sagrado. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 19, o texto sagrado diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, Maria... Opa, não, gente. Não. Lívia. Até troquei a letra, é o 19, meu amor, tá? João 20, 19. Como uma pessoa podia ser um bebê ontem e hoje está aí colocando o texto sagrado? Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus. Chegou Jesus. E pôs-se no meio deles, ou melhor, e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20, toda a Devip, 1, 2, 3. E dizendo isso, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22, todos juntos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei. Vamos orar juntos. Levante uma das suas mãos. Eu quero declarar sobre você que está há 12 semanas conosco, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, participando da imersão bíblica pela internet, no culto online. E a vocês, queridos irmãos que estão aqui no Templo 1 da Devip, Jesus vai entrar na nossa casa e vai sacudir pessoas que estão paradas, dormindo, caladas. Ele vai passar lá e vai dizer: recebei. Oh Espírito Santo. Amado Deus, nós te glorificamos esse momento, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Abra-nos a porta da palavra esta noite, e por causa dela levanta um exército poderoso aqui. Não a nós, mas ao teu nome seja glória para sempre e eternamente. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, aplauda o Senhor pela sua poderosa palavra. Podem sentar, queridos e queridas. Meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos concluindo essas 12 semanas hoje, e eu me sinto grata ao Senhor por perceber que, após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus esteve, pelo menos de forma registrada, em 2 casas. Esteve na casa dos discípulos que estavam caminhando por Emaús, e esteve nesta casa do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, que era onde estavam reunidos os discípulos que Jesus treinou durante o seu tempo de ministério. O Cristo ressuscitado, vivo, que entra nas casas, nos traz a alegria e a esperança de que Jesus não passou apenas nas casas de forma evangelizadora, mas também passou nas casas de forma consolidadora. Isso indica que Jesus não entrou na sua casa unicamente quando ele tinha interesse em lhe salvar. Mas Jesus agora continua acessando a nossa casa com o fim de consolidar a nossa fé e a nossa experiência cristã.
Meus irmãos, muitos de nós fomos impactados por Jesus, e por que não dizer todos nós, mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, eu imagino que em algum momento da vida tiveram esse chamamento, essa experiência, porque eu a tive. E a impressão que alguns de nós temos é que depois dessa conquista, depois dessa experiência, as coisas tendem a arrefecer, a diminuir, a perder o brilho. Como acontece, por exemplo, em alguns casamentos. Não permita que isso aconteça no seu casamento. O que acontece algumas vezes com um bom funcionário que começa muito bem, ou com um bom empregador que, ao receber aquele funcionário, o faz se sentir importante, parte da equipe, mas dali a alguns dias passa a tratá-lo como mais um. Jesus não entrou na nossa vida para nos impressionar e depois as coisas seguirem em mornidão, em desatenção. Talvez ao longo da sua vida você tenha lidado com algumas experiências assim, de pessoas que se aproximaram de você, tiraram o que queriam de você e sumiram. Mas eu quero dizer para você que aquele Jesus que conquistou o seu coração, aleluia, aquele por quem você se sentiu apaixonado e amando-o a ponto de entregar a sua vida a Ele, abandonando vícios, pecados, se levantando de mesas profanas para servi-lo, Ele está altamente interessado a prosseguir nesse relacionamento profundo com você. Eu quero fazer uma pergunta a esta igreja e ela não precisa ser respondida a mim, ela precisa ser respondida a você. Você já sentiu a presença de Jesus hoje? Se você sentiu a presença de Jesus nesse culto, eu acho isso excelente. Eu quero glorificar a Deus, porque eu estou consciente de que pessoas entram e saem em reuniões espirituais e não sentem nada. Mas quando eu pergunto se você sentiu a presença de Jesus hoje, eu estou perguntando na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, durante o dia, enquanto você estava sentado em uma mesa, trabalhando ou atendendo pessoas, Jesus estava ali, Jesus estava ali, Jesus estava ali. E se eu puder entregar uma palavra de fé a esta igreja, e vou fazê-lo agora no poder do Espírito Santo, eu quero dizer que a presença de Jesus, ela vai se tornar perceptível a muitos de nós que estamos aqui. Oh, glória! Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Eu estou te convidando a começar a falar com Jesus dentro da sua casa. Fale com Jesus lavando louça, fale com Jesus lavando roupa, fale com Jesus caminhando em sua casa, fale com Jesus separando a roupa que você vai para o trabalho amanhã, fale com Jesus na hora do café. Comece a fazer aparecer esta realidade espiritual. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus, ele continua acessando a nossa casa, mesmo depois da nossa decisão por servi-lo, por amá-lo, nos entregando a ele. E foi isso que Jesus fez. Investiu poderosamente na vida dos seus discípulos por quase 4 anos. Morreu, ressuscitou e tem um prazo de 40 dias. 40 ou 50, Carla? 40. Falhou aqui. 40 dias. Ou melhor, houve dúvida, 40 dias. E 40 dias para quem está de férias, ok? Mas 40 dias para quem sabe que vai trafegar por aqui, 40 dias em forma corpórea, mas depois não estará mais, há muita coisa para ser feita. Jesus poderia ter passado esses 40 dias com Maria, porque se sou eu, grudo com a minha mãe. Jesus poderia ter passado esses 40 dias tentando dar um susto naqueles que o mataram. Agora eles vão ver o ressuscitado que eu vou fazer. Mas Jesus foi assertivo, e eu tenho uma mensagem que o Senhor me confiou há alguns anos, eu não sei se tem na internet, porque foi muitos anos. A quem Jesus quer aparecer?
Jesus foi seletivo nesses 40 dias. A quem Jesus quer aparecer. E na seleção de Jesus, ele poderia ter excluído esses discípulos. Por quê? Porque já haviam ouvido exaustivamente, já haviam vivido tantas coisas com ele que praticamente não seria mais necessário. Mas eu gostaria que a igreja do Senhor Jesus lesse bem alto o versículo 19 que está na tela, que dá início a esse período bíblico onde é narrada a última visita que Jesus fez. Vamos lá? 1, 2, 3. Chegada. Pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana. Quero dizer para você que o que está acontecendo aqui marca um tempo especial para a igreja de Jesus acerca do primeiro dia da semana. Bom, nós temos refletido sobre o sábado, desde o sábado passado, para quem esteve no sabático com a gente, que foi um dia de reflexão bíblica. As meninas continuam, no grupo Pastores do Brasil, recebendo a palavra. Quem não está no grupo e é mulher, entre. Se alguém tem dúvidas sobre o sábado, a pastora Carla dá uma aula muito especial, rápida, no Clube HR, na sessão Áudio Fé, sobre o sábado. Mas eu não quero falar sobre o sábado hoje, eu quero falar sobre o domingo. O primeiro dia da semana. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nos ensina a alterar o calendário da gratidão. O calendário da gratidão até Jesus era um calendário de gratidão assim, olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Descanse no sábado, agradeça no sábado. Porque domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o último dia da semana. Quem está comigo, diga aleluia. Mas depois da ressurreição de Jesus, o calendário da gratidão ele vai ser alterado. Porque nós vamos mesclar com a gratidão e com o descanso um princípio bíblico chamado primícia, que tem como sustentáculo o seguinte entendimento: prioridade. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Então, se antes eu caminhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, de modo mais íntimo, mais pessoal, mais importante, mais pulsante, nós nos reuníamos para cultuar e para agradecer. Agora, em Jesus, na nova aliança, após a ressurreição. Essa ressurreição acontece no primeiro dia da semana. E a visita aos seus discípulos também acontece no primeiro dia da semana. Se você quer guardar o sábado, se você quer descansar no sábado, se você não quer trabalhar no sábado, isso aí é com você. Mas eu quero te dizer uma coisa para que você entenda. Você não pode normalizar o ato de começar uma semana sem que no seu domingo adorar a Deus seja uma prioridade. Isso vem sendo tratado como religiosidade, mas eu chamo isso de devoção. O domingo do Senhor caiu em desuso para muita gente, mas para quem reconhece que ele esteve na segunda passada, na terça passada, na quarta passada, na quinta passada, na sexta passada, no sábado passado, o mínimo que se pode fazer é no domingo comparecer diante dele, para dizer: essa nova semana é tua também, Senhor. E não vem de mimimi, não. Porque se no domingo eu estiver morrendo, porque se no domingo eu estiver no hospital, porque se no domingo eu for forçado a trabalhar, ora, eu não estou falando dessas coisas que fogem ao nosso controle. Não dificulte as coisas. Eu estou dizendo de uma vida cotidiana, aonde o domingo tem sido usado para o lazer,
O domingo tem sido usado para o entretenimento. O domingo tem sido usado para mais um dia de trabalho e negligenciamos a importância de estar diante dele no primeiro dia da semana. Precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos tratar isso com santidade. Precisamos tratar isso com compromisso. Precisamos tratar isso com amor. Não, mas perceba, isso não tem muita coisa a ver, porque alguém não liga para o domingo, mas vem a semana inteira. Isso é raríssimo. Raríssimo. Vou lhe dizer não biblicamente, vou lhe dizer empiricamente, a partir da minha condição de estar liderando pessoas desde os meus 18 anos de idade. O crente que perde a noção da importância do domingo, dificilmente ele tem uma vida congregacional durante a semana. Você pode procurar, ele não está aqui. Quando algo que deveria ser intocável é quebrado, dali por diante, as coisas só vão se agravando. Aí você volta de novo comigo. E quem está trabalhando? E quem? Irmão, aí é outra coisa, irmão. Quem está internado, hospitalizado, está sentindo falta, irmão. Quem está obrigado numa escala de 24 por 48, não está lá, sabe, fazendo pirueta, não. Está lá com o coração aqui, pensando, essa hora começou isso, essa hora está acontecendo aquilo. Essa hora é a oferta, essa hora está... Você entende, irmão? Eu estou falando dessa desconexão com a realidade, de que tudo começa nele, inclusive no primeiro dia da semana, negando qualquer outro prazer efêmero e declarando para a sua alma e para o seu coração, esse dia eu consagro ao Deus da minha vida em primeiro lugar. Levante sua mão mais alto que você puder e grite assim: para mim, o meu Senhor será sempre prioridade. Amém, igreja? As portas estavam cerradas porque eles estavam sentindo medo. Existem portas cerradas por causa do nosso medo. Existem portas trancadas por causa do nosso medo. Tem gente que já era para ter casado, mas não casou porque está com medo. Tem gente que era para estar pregando, mas não prega porque sente medo. Existem pessoas entre nós que já poderiam estar desfrutando de uma relação mais saudável, congregacional com outros irmãos, mas ainda está sozinho porque sente medo. Há uma ameaça. E há sim uma ameaça. Experiências anteriores negativas que te marcaram profundamente fazem desacreditar da família. Experiências negativas anteriores te fazem desacreditar das pessoas e de você mesmo, do seu potencial. E se eu for lá e falhar? E se eu for lá e esquecer? E se eu for lá na hora não sair nada? E aí nós cerramos as portas. E quando nós cerramos as portas, duas coisas acontecem. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Nós não conseguimos sair e as pessoas não conseguem entrar. Quando cerramos as portas, nós não conseguimos sair e as pessoas não conseguem entrar. E eu quero dizer para você que o que Deus tem para a sua vida não é uma vida numa casa fechada. Se você puder, diga para um irmão simpático, em nome de Jesus, abra a porta hoje. Você não disse certo, você não disse correto, você atropelou. Eu disse para você dizer assim, ó, em nome de Jesus. Porque você não sabe, a coisa está feia para o nosso lado. Diga para ele, em nome de Jesus, abra a porta hoje. Porque você precisa sair. 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 A mulher que tinha uma filha endemoninhada tinha tudo para ficar em casa com ela, porque endemoniado quer manutenção, endemoniado quer atenção, endemoniado quer que a família pare ao redor dele e morra junto com ele. Mas aquela mulher entendeu: se eu ficar fazendo manutenção de demônio, morre eu e morre minha filha, mas se eu levantar, demônio dá trabalho, tá? Demônio faz gracinha, tá? Demônio diz que vai matar,
vai matar todo mundo. E quando você vê, você está refém daquilo. Eu não posso sair porque fulano, eu não posso sair porque fulano, eu não posso sair porque fulano. Ora, seja inteligente. Eu fico, não resolve nada, cai eu e ele. Eu não fico, abro a porta e clamo. Eu trago solução para mim e para ele. Você precisa sair. Você sabe, irmãos, olhem para mim. Você sabia que Satanás está trabalhando para esgotamento de forças? Você até planeja, eu vou buscar, eu vou orar, mas no final do dia parece que tem 10 quilos, 15 em cada perna. Tua cabeça pesa e você diz, hoje eu não estou aguentando, mas não é hoje, é ontem, é amanhã. E depois isso é uma estratégia do adversário para matar todo mundo trancado. Com porta fechada você não sai. E com porta fechada ninguém entra. E aí a gente não entende, constrói um discurso de eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. É um discurso. Meus irmãos, eu não prego o que eu vivo, eu prego o que a Bíblia diz, mas tenha por certeza que pelo menos 80% das coisas que eu falo aos irmãos aqui na Devip, como igreja que o Senhor nos deu para apacentar e cuidar, aqui, 80% do que eu falo são coisas que eu já experimentei. A gente tranca a porta e ainda fica dentro dizendo, ninguém veio. A gente tranca a porta e diz, ninguém se preocupa. Olha a gente com a porta trancada. Não vem aqui trazer um copo d'água, só se jogar o copo d'água por cima do muro. A gente tranca a porta quando dá respostas curtas. A gente tranca a porta quando desconfia de todo mundo. A gente tranca a porta quando está ferido com alguém e pensa que todas as outras pessoas vão nos ferir também. A gente tranca a porta quando somos convidados a abrir o coração, mas não abrimos. A gente tranca a porta quando a gente não consegue sequer pedir oração, dizendo para alguém, meu irmão, me ajuda nessa guerra, orando por mim. A gente tranca a porta quando a gente acredita que isolamento resolve a vida. Isolamento não resolve a vida. Esta noite a ordem de Deus é, abra a porta. Eu tenho uma palavra para esta igreja e eu vou entregar esta noite. Se Abraão não tivesse aberto a porta, os anjos não teriam entrado. Se Ló não tivesse aberto a porta, os anjos não teriam entrado. Se Sunamita e o marido não tivesse aberto a porta, o profeta não tinha entrado. Existem horas na nossa vida que o socorro vai passar pela porta. Abra a porta. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Chegou Jesus. Chegou Jesus. Chegou Jesus. Esta noite, embora eu não tenha saído, Jesus chegou. Embora as pessoas não tenham entrado, Jesus chegou. Meu irmão, Jesus não respeita as nossas esquisitices. Jesus não tem medo dos nossos cortes retos tramontina. Jesus não fica preocupado se vai incomodar a gente. As pessoas estão de dedos conosco. Jesus não atravessou a porta cerrada. E eu vou te explicar, eu não sei se ele tinha a chave, eu não sei se ele abriu a porta com o toque do dedo, ou se simplesmente ele atravessou a parede. Eu sei que ele parou no meio. Cadê a mãe que está orando pelo filho? Cadê o pai que está orando pelo filho? Cadê a esposa que está orando pelo esposo? Cadê o irmão que está orando pela irmã? Te prepare. O dia que Jesus precisar de permissão para entrar na casa de alguém, ele deixou de ser Jesus. O dia que ele precisar que o homem queira para ele entrar no meio de uma sala, soberania divina acabou. Ele não vai perguntar se querem ou não. Ele vai atravessar a porta, aparecer no meio.
No meio. E a primeira palavra que Jesus ressuscitado vai pregar dentro da tua casa é: paz seja convosco. Alguém aqui já ficou sem energia em casa porque não tinha dinheiro para pagar contas de luz? Eu já fiquei. Sem energia é terrível, mas sem paz é pior. Alguém aqui já abriu o armário e viu que estava faltando quase tudo? Eu já passei por isso, mas sem paz é pior. Alguém aqui já teve um aparelho queimado em casa e não pôde substituir e teve que dar um jeitinho sem máquina de lavar, um jeitinho sem televisão? Eu já, mas pior é sem paz. Por isso essa noite ele entra na casa da gente nessa terça-feira e antes de tratar da energia elétrica, da máquina de lavar, das compras do mês, ele está chegando no meio da sala e dizendo: paz, 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 paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha o medo indo embora. Paz seja convosco. Olha a angústia indo embora. Paz seja convosco. Olha os receios indo embora. Paz seja convosco. Os caras estavam mal, gente. Tinham matado Jesus. A perseguição estava à flor da pele. Com medo. E Jesus chega e diz: paz. 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 Ore pela paz da sua casa e receba paz na sua casa hoje. Paz. 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 E outra coisa, coopere com Jesus. Diga para alguém assim: coopere com Jesus. Porque às vezes Jesus entra, leva a paz e a gente joga a paz para fora. Para de fazer questão de tudo, pelo amor de Deus. Para de estar perturbando as crianças, perturbando o cachorro. Tem gente que até o cachorro ele perturba. Paz, paz, paz. Pare de cobrar das pessoas da sua família o que elas não são capazes de gerar nesse momento. Paz. Palavra do pastor Edivaldo, tremenda, no domingo, né? Uma coisa que tira, quando o pastor Edivaldo falou aquela verdade, porque as pessoas não querem falar a verdade, né? Elas são românticas. O pastor Edivaldo disse que não é possível ficar bem numa casa onde tem dívida, que é o maior. Aí eu não vi a cara dos irmãos quando eu olhei, não, que eu estava compenetrada. Mas tirando, né, como média, as pessoas que comentam os meus vídeos e tal, a uma hora dessa, não, o mais importante é o amor. Não, a gente não está falando que o amor não é importante. A gente está falando que com uma pessoa te ligando 72 vezes para te cobrar, tu não tem paz. A mulher ainda tem uma resistência, mas quando é o filho pedindo comida e não tem, vai ser paz. O marido ainda está lá, né, tentando segurar as pontas, mas quando ele vê o filho dele com uma necessidade, acabou. E o que isso tem a ver com paz? Porque às vezes a paz está lá, mas a gente no nosso descontrole, mensagem do pastor Edivaldo, a gente negocia a paz pelo luxo. E o luxo não vale a paz, gente. A gente negocia a aparência para a família pela paz. Não, porque todo mundo tem. Mas eu não tenho. Entendeu? Você não tem que matricular o seu filho numa escola para mostrar para vizinho, gente. Eu ainda me lembro do meu uniforme da Escola Estadual Maria Justiniano Fernandes. Eu ainda me lembro, irmãos. Da minha sandalinha que é de plástico que passava um paninho. E a meinha branca. E a blusinha branca, porque a vovó fazia questão de lavar na mão, porque minha mãe era mais devagar, aleluia. E tinha o quê? Paz. 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 Jesus está no meio da sala dizendo paz. E você não vai colocar a paz para fora, porque alguém quebrou um copo. Paz. E você não vai colocar a paz para fora, porque alguém sujou um fogão. Paz. E você não vai colocar a paz para fora, porque ele passou primeiro na mãe dele, comeu e não me avisou. Minha irmã, cresce. Cresce.
Qual mãe dele é que deu mamar para ele? Qual mãe dele é que gerou ele? Qual mãe dele é que cuidou até você aparecer? Tu não te enxerga que isso é horroroso? Colocar filho contra pai, mãe contra pai. Jesus, entra na minha casa, leva paz para minha casa. Jesus, leva paz para minha casa. E me ajuda a trabalhar pela paz. Porque Jesus disse que aqueles que trabalham pela paz são bem-aventurados. Eu fui chamada para ser pacificadora. 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 Coloca o 20 para mim, preciosa. Você vai perceber que Jesus não exigiu fé. É porque tem os irmãos que não estão na hora do culto e depois dá problema. Está lembrando do irmão? Quem é o irmão que não vai estar nessa hora do culto? Tomé. Tomé não veio para o culto de domingo, irmão. Tomé está terrível. É a melhor risada. Não, volta no 19 para eu falar uma coisa para Devi, porque se não consertar agora vai demorar mais. Chegada, pois, a hora do nosso culto, irmãos. À tarde, volta, pode ir para o 20. Aí Tomé, sei lá onde foi, não estava. Jesus não chegou exigindo fé de ninguém. Amém? E só para não restar dúvida, não estou falando, irmãos, para quem não foi domingo, não, tá? Estou falando sobre uma prática que nós precisamos preservar, que é, domingo, dar ao Senhor esta prioridade. É claro que pode ser que no último você não tenha conseguido, mas isso não pode se estabelecer como uma prática. Dizendo isso, Jesus não chegou exigindo fé. Mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus não exigiu que eles acreditassem. Jesus chegou apresentando as provas. Querida igreja, o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de provas incontestáveis. Jesus não está pedindo de ninguém aqui uma fé burra, uma fé louca. Ele está pedindo de todos nós uma fé real. E esta fé real é atestada a partir das provas que Ele nos apresenta e que nós, então Mas se quando estas provas são apresentadas, eu não estou presente, o que acontece? Não tenho acesso a elas. Aqui estão as provas. Cadê a sua? Aqui estão as provas. Mas se você não abrir, você não vai acessar as provas. Aqui estão as provas, mas se você não ouvir, você não vai acessar as provas. Aqui estão as provas, mas se você não suporta a mensagem, você não vai acessar as provas. A presença de Jesus declara paz sobre aquela família, a manifestação de Jesus quando ele diz, aqui minhas mãos, aqui ao meu lado. Aleluia. Jesus está conduzindo os discípulos a um espaço de intimidade. Porque a gente não levanta a túnica em qualquer lugar, nem para qualquer pessoa. E quando eles presenciam isso, a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Eu imagino que nível esse culto chegou. Segue para mim, preciosa. E quando esse culto ele ganha o seu ápice com Jesus revelando-se aos seus discípulos, eles se alegrando, Jesus mais uma vez declara o que acabara de declarar: paz seja convosco. Por que Jesus diz isto duas vezes? Jesus diz isso duas vezes, porque agora ele tem uma nova mensagem. A primeira vez que Jesus disse paz seja convosco, Jesus os cumprimentou para adentrar a casa. Mas agora, quando Jesus disse novamente, paz seja convosco, ele está dizendo intencionalmente, agora eu trarei uma nova revelação, um chamado ao serviço. É como se eu dissesse aos irmãos aqui, a paz do Senhor, e começasse a pregar e a ministrar.
e de repente o Alexandre, o irmão Gilvão, o Léo começassem a tocar, a igreja começasse a se alegrar, e houvesse uma pausa dentro dessa alegria, um tempo dentro dessa alegria, e quando eu voltasse ao microfone, então mais uma vez eu cumprimentasse os irmãos e dissesse: a paz do Senhor, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A referência do envio é a referência do envio de Jesus. Eu vou enviar vocês da mesma maneira que eu fui enviado. O envio de Jesus foi um envio universal. Diga bem alto: universal. A grande comissão de levar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro está com a igreja agora. Então nós não fomos enviados para um bairro. Nós não fomos enviados para um grupo. Nós não fomos enviados para uma faixa etária. Nós não fomos enviados para uma cidade. Nós fomos enviados para o mundo inteiro. Esses dias nós estávamos conversando, indo ali para o outro lado, para a escola, e eu e Eliomar estávamos conversando sobre a questão de nomes de igrejas. Por favor, entenda isso. Isso não quer dizer que uma igreja, porque tem o nome de um bairro ou de uma cidade, não sai dessa cidade ou desse bairro. Muito pelo contrário. Nós temos igrejas aqui na nossa cidade que utilizam a sigla, fazendo menção à cidade, e são igrejas que já estão no exterior. Então, não é sobre isso. Mas nós preferimos abrir mão do nome do bairro para incorporar a mensagem, a ideia de que Deus nos confiou uma igreja para falar ao mundo. Não que isso defina, tá claro, gente? Isso não define. Se fosse ADVIP como antes, Vila Pacaembu, nós estaríamos do mesmo modo evangelizando e fazendo como antes da mudança, não é do nome pela emancipação, nós já estávamos com frentes missionárias trabalhando em diversos lugares, inclusive fora do país. Então não é sobre isso. Mas quando há essa mudança, nós queremos dizer assim: nós não estamos falando só ou unicamente para esse bairro, para essa cidade, para esse estado ou para essa nação. É por isso que o Lucas leu comigo no Queimados em Chamas, na abertura em inglês. Quem lembra disso? Ano que vem tem que ter de novo, tá bom, Lucas? Quando nós usamos um idioma universal, para nós isso tem um peso profético. Quando isso aconteceu a primeira vez, ainda aqui, há uns 3 anos atrás, Deus ainda não tinha trazido ainda essa expansão pela internet, como Ele trouxe nos últimos anos. Agora, vocês talvez estejam olhando para mim dizendo: ok, pastora, já pode ir para o próximo versículo, porque isso a gente já sabe. Mas o nosso grande problema não é sobre nos tornarmos uma igreja internacional, ou interestadual, ou intermunicipal, porque isso todo mundo gosta. Eu quero dizer que o que nós precisamos tratar de forma profunda é a dificuldade que temos com grupos, com tipos de pessoas, que nós acabamos resistindo como se elas não merecessem o evangelho. Quem entende o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Eu vou ser bem franca com vocês. Eu já fui essa pessoa. Eu tinha uma resistência tão grande a pensar no evangelho a políticos, que quando um político chegava no culto, quando eu estava pregando pelo Brasil, não aqui, né? Porque aqui eles demoraram muito para encontrar a gente. Mas quando eu estava em outros estados e chegava um político, eu já me sentia mal na hora, John. Meu coração fechava. E eu pensava: lá, vem atrapalhar o culto. Vê se pode. E o coração fechava. Às vezes o tadinho nem ia para atrapalhar o culto. Era só um convidado, porque é uma cidade menor, normalmente, né? Os prefeitos e vereadores costumam ir, em cidades do interior do Brasil, e apresentam. E eu. Isso durou um tempo, gente. Essa minha resistência. E um dia o Espírito Santo decidiu resolver diretamente comigo essa resistência. Um dia eu estava pregando sobre Zaqueu e eu estava tão feliz, sabe? E o Espírito disse no meu ouvido: você se parece com aquelas pessoas que não gostaram que Jesus
tenha visitado a casa de Zaqueu. Eu tomei um choque, porque o Espírito Santo fala comigo assim, ele não me dá confiança. E eu pensei, eu? E ele me lembrou do incômodo que eu sentia. Da ojeriza que eu sentia, do tipo, lá vem essa gente para o culto. Estou falando de coisas de quase 10 anos atrás. E o Espírito me disse, eu quero salvar os políticos também. Depois daquela experiência, irmãos, eu já ministrei a coração de políticos que em lágrimas pediram ajuda para sua casa, para as suas famílias. Depois daquela experiência, eu já orei com esposas de políticos que precisavam da graça de Deus para a restauração de casamentos, e casamentos foram restaurados, e eles estão hoje servindo a Deus como família em igrejas. Jesus me disse, Helena, você não é melhor do que eles, e eles também não são piores do que você, e eu vim salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E o que eu estou dizendo aqui não é sobre políticos, é sobre grupos que nós temos resistência, e eu gostaria que você fosse sincero com você e trazer à sua mente agora pessoas que você tem resistido, e talvez por experiências negativas, ou talvez por heranças familiares, ou porque alguém colocou na sua cabeça isso e aquilo, e você então entendeu que é desta forma. Mas eu vim dizer à igreja que está reunida aqui, que ter um chamado igual ao de Jesus é ter um chamado para a salvação de todas as pessoas, e que Jesus vai começar a nos usar como uma voz poderosa evangelizadora para falar a alguém que alguém desprezou, para amar alguém que alguém não amou. E quando Jesus te der um ministério específico a essas pessoas, não se envergonhe disso, porque se teve uma coisa que Jesus soube fazer e que nós vamos precisar fazer como pessoas enviadas por Jesus, é aprender a assumir o boleto. Se alguém falar alguma coisa sobre alguém que você tem amado e evangelizado, não tema pela sua reputação, porque se Jesus temesse pela sua reputação, a samaritana ia para o 8º, para o 9º, para o 10º, e a vida dela nunca mudaria. Então se levante, não para ser conivente com o pecado, mas para amar aquele que está em estado de pecado e trazê-lo para a luz de Cristo. Eu agora já não estou falando de resistência, eu agora estou falando de chamado. Eu estou falando do quê? Diga mais alto, chamado. A quem Deus está querendo te usar nesses dias? A quem Deus está querendo te usar nesses dias? Eu quero dar glória a Deus, porque nós temos irmãs aqui que ministram nesse momento a mães atípicas. Eu quero glorificar o nome de Jesus aqui, porque nós temos irmãs aqui que estão ministrando a crianças com dificuldade de aprendizado. Eu quero dar glória a Deus aqui, porque tem jovens aqui ministrando a outros jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Deus quer nos indicar grupos, e nós não seremos resistentes, nós seremos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por gentileza, coloque o 22 para mim, preciosa. Talvez seja o grande desafio. A igreja não trabalhará, nem marchará com êxito sem a presença do Espírito Santo. Se você puder, entregue esta mensagem para uma pessoa agora. Diga a ela, seja cheio do Espírito Santo. Fale isso de forma intrépida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vazios não pregam, vazios não cantam, vazios não oram, vazios não evangelizam, vazios não amam, vazios não choram, vazios não sofrem, vazios não marcham, vazios não conquistam. Uma igreja
igreja cheia de si, cheia de vaidade, cheia de conhecimento, cheia de intelectualidade, cheia de talento, cheia de diploma, cheia de certificado, cheia de cursos, mas vazia do Espírito Santo não tem poder. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo tem poder. Você quer trabalhar na comissão de visita? Receba o Espírito Santo. Você quer trabalhar na cantina? Receba o Espírito Santo. Você quer servir como voluntário? Receba o Espírito Santo. Você quer trabalhar na mídia? Receba o Espírito Santo. Você quer tocar um instrumento? Receba o Espírito Santo. Você quer trabalhar e servir no ministério de louvor? Receba o Espírito Santo. Você quer servir na função de presbítero, diácono, evangelista, pastor? Seja cheio do Espírito Santo. Pastores, não deem espaço a pessoas vazias do Espírito Santo para trabalharem se enchendo de serviço, porque se encher do serviço sem o Espírito Santo é suicídio espiritual. Primeiro seja cheio do Espírito Santo. Remanto de calaio de plovas na churianda. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Recebeu algo para fazer no reino de Deus? Vá se encher mais. Vá se encher mais. Vá se encher mais. Vá se encher mais. Recebeu uma posição ministerial. Tenha vergonha de ser um diácono que não tem o Espírito Santo. Tenha vergonha de ser um presbítero vazio do Espírito Santo. Não ouse dizer para alguém que você é pastor se você não é um homem cheio do Espírito Santo. Vai se encher do Espírito. Ou sente e pare de perturbar a igreja. Porque um pregador vazio perturba a igreja. Um líder vazio perturba a igreja. Um pastor vazio perturba a igreja. Um diácono, um voluntário, um obreiro vazio perturba mais, porque a gente já começa a ser perturbado na entrada. Aleluia. Aleluia. Aleluia, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu ouvi uma palavra uma vez de um evangelista na minha juventude, que ele disse: se você encontrar um crente embriagado na rua, você fica escandalizado. Não é verdade? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Se você encontrar um crente embriagado, você fica escandalizado. Se é o Eliomar pregando agora, João, ele já ia dar o nome dos crentes. Imagina fulano de tal bêbado. Né, marido? Ele já é para os exemplos. Imagina. E o evangelista dizia: se você encontrar um crente bêbado, você fica escandalizado. Mas nós encontramos pessoas vazias. E achamos normal. Eu ampliaria dizendo assim: se nós encontramos alguém bêbado, nós ficamos escandalizados. Mas nós estamos vazios e achamos tudo bem. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. Mas... porém, entretanto, todavia, contudo, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Pode seguir, preciosa. E então ele diz: aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Pode colocar o 24, porque eu vou explicar os dois juntos. Ah, não, volte. É porque as duas sentenças estão juntas, eu li rapidinho e eu não assimilei. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Ponto e vírgula. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ele está tratando da mesma coisa? E eu quero te explicar que isso não é uma carta branca. Ok? Que de repente alguém pode pensar: Jesus chegou, declarou algo sobre os discípulos, e o pastor da igreja, ele recebe um poder para dizer assim: você está perdoado, você não está, você vai para o céu, você vai para o inferno. Imagina se isso fosse assim. Não é assim. É condicionado a tudo que está acontecendo até aqui. E o que aconteceu até aqui?
Jesus disse que estava enviando os discípulos como ele foi enviado. Então, não há acepção de pessoas, nem julgamento superficial, ok? Depois, ele disse, recebei o Espírito. Então, não vai sair por aí perdoando ou não perdoando no vazio da sua própria alma, a partir das suas próprias ideias. Não é isso. Agora, propriamente, Jesus está falando sobre a pregação do Evangelho. Eu trouxe a Bíblia do expositor, porque eu queria ler para vocês o comentário do evangelista e pastor Jimmy Swaggart, que já está na eternidade, sobre esse texto. Eu achei muito interessante, eu acho que como um evangelista ele conseguiu explicar muito bem. Ele disse assim, em sua forma mais simples, quer dizer que quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado e aceito pelos pecadores, o pregador do Evangelho, ou qualquer crente com respeito a isso, pode anunciar a cada novo crente que todos os seus pecados são perdoados. Você entendeu? O presbítero Diego Fagundes está aqui pregando e ele acabou de pregar e aquela pessoa se entregou a Jesus e creu em Jesus. Ele não precisa ter dúvidas alguma se necessita fazer uma entrevista para saber qual foi o tipo de pecado que a pessoa cometeu no passado, ou perguntar ao pastor da igreja se ele pode. Jesus já autorizou que ele pode perdoar os pecados daquela pessoa. Então ele vai dizer assim para esta pessoa que acaba de receber Jesus enquanto ele estiver orando, ou ao lado, ou aconselhando, todos os seus pecados estão sendo perdoados por Jesus. Até aqui tudo bem? Dê a boa notícia da salvação a esta pessoa. Eu achei bonitinho, uma vez eu estava pregando na igreja metodista Betel, em Cabo Frio, e uma menina estava reconciliando, e aí eu coloquei as mãos sobre ela, e eu disse assim, Senhor, perdoa os pecados desta moça. E ela abriu um olho e disse, não foram poucos. E daí Jesus vai perdoar todos eles. Mas existe a segunda parte que algumas vezes nós negligenciamos. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que é isso? É eu olhar para um crente em Jesus, que recebeu Jesus, e dizer, você não. Exatamente como eu disse, né? Você não, você é político, não. Você é rico, não. Você é muito branquinho, não. Você já aprontou comigo no passado, hein? Te marquei. Não. Não é isso. Segundo o evangelista Jimmy Swaggart, o que Jesus está dizendo é o seguinte. É o mesmo como o anterior, mas exatamente o oposto. Se rejeitar o evangelho, o crente tem obrigação, diga obrigação, de informar ao que rejeitou a Cristo, que apesar de qualquer outra coisa que ele faça, ele ainda está em pecado. E sem arrependimento, sofrerá as consequências. Nós vamos dizer a essas pessoas, olha, você pode ser médico sem Cristo, você pode ser rico sem Cristo, você pode ser pobre sem Cristo, você pode ser lindo sem Cristo, você pode ser feio sem Cristo. Você só não vai conseguir ser salvo sem Cristo. Então, se você não se arrepender, você não está perdoado. Amém, querida igreja? Outros, sim, nós temos tido a alegria de ensinar isso a pessoas que vieram de outras igrejas, pessoas abençoadíssimas, mas que de vez em quando falavam assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo serviu para a minha experiência. E aí a gente começou a ensinar, e as pessoas entenderam de tal modo a falarem hoje, antes eu dizia isso, mas agora eu não digo mais. Por quê? Se não houver arrependimento, não há perdão. Pare de idolatrar o seu pecado como parte da sua história. O pecado foi um intruso na sua história. Você não pecou para aprender, porque o que ensina é a Bíblia e não o pecado. O pecado foi um intruso na sua história. Pare de se alegrar, mas pelo menos eu vivi. Bom, se você tem saudade do que você viveu, tem alguma coisa errada na sua vida. E outra coisa, converte esse TBT. Fala para o seu irmão do Instagram aí. Converte esse TBT, irmão. Fala para o irmão do Instagram aí, irmão. Converte esse TBT. E não faz cara de paisagem para cima de mim, não. Quem aqui sabe o que é TBT? Quem sabe? Faz assim. O pessoal que não sabe vê que eu não estou jogando conversa fora. TBT é na quinta-feira, né?
Na quinta-feira você faz hashtag TBT, que é para colocar uma lembrança de algo que aconteceu. Só que tem gente sem noção, meu irmão. Sem noção. Sabe onde eles estão buscando as fotos? Na casa da vovó? Não. No álbum de infância? Não. No falido Orkut? Não. Estão mergulhando no mar do esquecimento. Aí de vez em quando eu vejo um nu lá, nu, feitadão. TBT. Aí dá uma pregada enquanto está mostrando os músculos, dá uma pregada para disfarçar. Só eu sei de onde ele me tirou. Ah, meu irmão, se adianta. Esquece essa sujeira. Faz um TBT da Quinta Viva passada. Faz um TBT das crianças vestidinhas com a roupinha do papai no domingo. Tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida. Começa a falar daquilo que o Senhor fez. E tenha ojeriza ao pecado. Você foi totalmente perdoado. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Irmão Gilvan, vem comigo, irmão Gilvan. Porque se o senhor mostrar o músculo no Instagram, a irmã Thalita pega o irmão. Eu conheço mulher ciumenta, irmão Gilvan. Eu conheço mulher zelosa. Eu conheço mulher apaixonada. Jesus me mostra tudo nessa igreja. Guarda o que tu tens, meu irmão, para que ninguém tome a tua coroa. Se levante com ousadia para dizer para quem recebeu Jesus: perdoados são os teus pecados. E peça ao Senhor graça, porque eu sei que é difícil. Para com todo o amor, todo o temor, não furtar de ninguém a verdade. Sem Cristo você não pode ser salvo. Mas eu mando o dízimo, não pode ser salvo. Mas eu faço caridade, não pode ser salvo. Mas minha mãe está orando por mim, não pode ser salvo. Versículo de número 24. Ora, dá tristeza, né, gente, isso aí. Vamos ler todos juntos para ninguém esquecer e tentar não perder o dia que Jesus está. Vamos lá. 1, 2, 3. Ora. Não estava com eles. Tem um mistério aqui, irmãos, tá? Tem um mistério aqui. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo um batismo de unidade. Pregar porque o último dia está valendo. Se encoraje como profeta e pergunte para uma pessoa só: meu irmão, até quando? Estou pensando, estou indo, estou orando. Ah, tu está emblomando. 8 dias. Meu irmão, como eu nasci num lar cristão, anos de idade, fora as congregações, mas ele passou a dirigir de forma efetiva a igreja quando eu tinha 14 anos de idade. 13 para 14. Creia no Senhor. Eu tenho visto crentes com chamado vibrante. Nossa mestra, irmã Rosângela, procrastinando há 2 décadas. E para cada ano tem uma desculpa. Estou falando de cargo, não. Estou falando de vida. Se você entregar um microfone para a pessoa tem tanto para dizer. Sabe? Para cada ano tem uma desculpa. Para cada ano da vida, para cada tempo da vida. Eu não estou falando de ciclos anuais para receber cargo na igreja, não, meu irmão. Estou falando de vida. 20 anos. E sabe o que a pessoa de vez em quando me diz quando eu tento sinalizar alguma coisa? Não, vai chegar, vai chegar. De coração. Com amor, irmãos. Pelo amor que eu sinto por vocês. Daqui a pouco vai chegar a funerária. Porque a nossa vida passa e nós voamos. Você está achando que você vai viver 300 anos?
não fica fora da festa da ressurreição. Porque primeiro eu tenho que construir minha casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Porque primeiro os meus filhos têm que passar na universidade. Meu irmão, e o que tem Atenas com Jerusalém? Você está misturando tudo. Não se ausente. Eu penso que durante 8 dias Pedro tocou pandeiro. Eu penso que durante 8 dias João cantou os salmos da Bíblia. Eu imagino João cantando feliz, alegre, louvando o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como orvalho que desce sobre o monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E Tomé num canto, emburrado. Se não creu que ele ressuscitou, possivelmente ainda estava chorando o luto. E alguém diz: canta, Tomé. Eu não. Prega, Tomé. Hoje não. Dá glória, Tomé. Vou dar glória quando eu sentir. Vamos fazer isso, Tomé. Eu não. Gastei 3 anos da minha vida onde eu estou. A incredulidade te diz: não vale a pena. Mas a fé te diz: só está começando. Dê um salto desse banco, você que chegou na 12ª semana com a gente, dá um salto desse banco, fique de pé, fique de pé, fique de pé, aponta para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa, fala: fulano, só está começando. Carla, Rita, Késia, Osana, Thalita, só está começando. John, Carol, Nívia, Fábio, só está começando. Só está começando. Jesus voltou por causa dele. Volta, Jesus, esta noite. Volta, Jesus, esta noite. E aquece-nos outra vez. Volta, Jesus, esta noite. E perdoa a nossa incredulidade. Volta, Jesus, esta noite. E sara as águas amargas. Não tem nada a ver a canção que eu vou pedir. Mas o Espírito disse: é o meu Espírito. Sabe por que algumas pessoas estão perdendo os 8 dias? Acusadas. Todas as vezes que elas vão, um dedo aponta. Quem sou eu? Quem tu és? Um filho perdoado.